Oi. Vem cá. Ai. Oi. Pode te abaixar isso. Oi. Oi. Ó, vamos ver quem está entrando. Vamos colocar aqui. É. Ó, bota aqui. Ó, tá todo mundo entrando ligeirinho agora, ó. Oi, tudo bom? Ó, aqui estão as gurias. Tem 3, ó. Vamos ver se cabe todo mundo no vídeo. Ó, vocês queriam ver tanto, ó. A Larissa, que é essa daqui, ó, a grandinha. A Ceci, que é a bebezinha, ó. E essa daqui do cantinho é a Grazi, ó, que é a mais velha. Viu? A Pro tem 3 Maria. As 3 princesas. Viu? Vocês queriam tanto conhecer elas? Estão aqui, ó. Larissa não para quieta. Larissa quer sair correndo, ó. Olha aqui, ó. Dá oi lá, então dá oi. Dá tchau, então. Isso. Dá tchau, então, lá. Isso, vai lá brincar. Isso, beijo, beijo. Ó, ela tá mandando beijo, ela quer ir lá brincar, ó. Tchau, vai lá brincar. Ó. Viram? Vocês queriam tanto conhecer elas, ó. A Cecília também, ó. Dá tchau ali, ó. Dá tchau ali. Dá tchau. Diz que vai lá brincar. Vai lá brincar? Vai, viu? Vocês queriam conhecer, ó. Viu? Vai lá brincar, então. Viu? A Pro trouxe elas pra vocês. Tá aqui, elas existem. Hoje elas estavam acordadinhas esperando. Olha lá a Grazi, ó. A Grazi também vai lá. Dá tchau, Grazi. Tá? E agora a Pro vai ficar com vocês daí. Certo? Conheceram minhas 3 Marias? Certo, pessoal? E aí, como é que estão? Como é que foi? Né, esses dias aí que ficaram tendo... Eu vi lá, eu acompanhei as lives das especializadas, né? Que vocês estavam lá participando, as atividades bem legais, né? A Pro adorou também. E hoje a Pro preparou, além da aulinha, né? Uma atividade diferente para nós. Propôs lá para vocês, eu não sei se todo mundo chegou a ver. Hoje a gente vai... Hoje deu uma trancadinha na internet aqui, pessoal. Hoje, então, a gente vai trabalhar com História e Geografia do Rio Grande do Sul, né? Com a apostila verdinha, aquela, lembram? Ó, essa daqui, ó. Essa apostila verdinha, ó, lembram? Então, a gente vai trabalhar a História e Geografia do Rio Grande do Sul com ela, certo? Se vocês quiserem acompanhar lá na página 1112, certo? Bom, o que a gente vai começar? Nós vamos falar hoje sobre os primeiros povos colonizadores aqui do Rio Grande do Sul, pessoal. O porquê que a gente vai conversar sobre eles hoje, certo? Porque amanhã é o dia do índio. E os primeiros povos colonizadores aqui do Rio Grande do Sul foram os índios, certo? Então a gente vai ver um pouquinho da história deles aqui no Rio Grande do Sul, correto? Então vamos lá. Antes da chegada dos portugueses, lá na época que eles estavam descobrindo aqui o Brasil, né? Descobrindo novas terras, aqui nessa região do Brasil, né? Mais embaixo, que o Brasil não era Brasil ainda, mas nessa região onde que fica o nosso estado, Rio Grande do Sul, já haviam moradores, certo? E esses moradores eram três tribos: os Guaranis, os Tupis e os Charruas, tá? Então, esses eram os povos indígenas que faziam parte aqui da nossa região, da região sul, certo? E esses povos, né, quando o nosso navegador lá, Martim Afonso e o Pero Lopes, passaram aqui pela costa, o que é a costa? Lembra que a professora explicou para vocês, que a Pro explicou? É onde tem, é como se fosse a praia, né? Eles não chegaram, que nem eu disse para vocês, né? Eles não conseguiram botar o navio aqui na beira da praia. Mas eles ficaram a um certo ponto onde o navio não naufraga, né?
por conta da areia, que nem a Pro explicou para vocês já em sala. E eles não desceram aqui. Eles só batizaram o trechinho de onde a água entra ali, de Rio Grande de São Pedro. Foi o primeiro nome que a nossa região aqui teve, certo? E por um grande tempo, os únicos habitantes que tinham aqui eram os índios, né? E alguns aventureiros que chegavam aqui para conhecer a terra, né? Para ver o que tinha aqui. Então, lá no início do século XVII, né, a região era considerada uma terra de ninguém, né? Porque o que foi dominado pelos portugueses, né? Foi o mais para cima, na parte onde mais em cima do Brasil. Aqui embaixo ainda, os portugueses estavam começando a explorar, né? Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Quando eles descobriram o Brasil, a Pro tá fazendo isso que a Pro tá lembrando de tudo, tá? Para explicar bem direitinho para vocês. Quando foi descoberto o Brasil, né? Quem descobriu foram os portugueses. Só que a Espanha também depois veio, né? E queria um pedaço da terra, né? Então lá na página... Desculpa. Na página 9 da nossa apostila, a gente vê bem como ficou dividido essas terras, né? O que ficou sendo de Portugal e o que ficou sendo da Espanha, certo? Porque eles estavam brigando para saber de quem era quem. Então eles assinaram o tratado, né, que era um tratado de Tordesilhas, onde eles partiram o Brasil, uma linha imaginária, né, pessoal? É óbvio que não, mas tipo fizeram limites, certo? Limites imaginários. Onde a maior parte, que está aqui em amarelo, se vocês acompanharem lá na apostila, a maior parte ficou sendo terras da Espanha. E a menorzinha aqui, essa em verde, ficou sendo as terras de Portugal, certo? E se vocês repararem bem lá embaixo, o Rio Grande do Sul, ele ficou todo sendo como terra da Espanha. Então, para Portugal não tomar conta, né, não pegar de volta essa parte do território para eles, o que a Espanha fez? A Espanha mandou alguns padres jesuítas explorarem aqui embaixo a terra, certo? E tomarem conta, né, para não deixar nenhum dos portugueses invadir a terra deles. Quando eles mandaram esses padres, certo? Os padres vieram para cá e tentaram catequizar os índios. Os índios, eles não tinham religião, né, pessoal? Eles adoravam a natureza. Então, eles tinham o Rei Sol, a Lua, né? Eles adoravam a água, eles adoravam a natureza em si, certo? E os padres jesuítas, eles eram católicos, certo? A Espanha católica, então acreditavam, né, na igreja, tudo direitinho, e eles tentaram catequizar os índios, certo? Para os índios começarem a fazer as missas, aquela função toda que nós já havíamos conversado. Para que eles seguissem o que os espanhóis queriam, né? Como eles tinham que tomar conta, eles tinham que pôr alguma coisa nessas terras, eles começaram a criar plantações, né? Fizeram plantações e criaram gado, tá, pessoal? Boi, a vaca, né? Então eles colocaram isso para poder não deixar ser invadido. Essa terra aqui tá vazia, eu vou lá tomar conta dela. Não tem ninguém tomando conta dela aqui, eu vou pegar para mim, né? Então eles formaram regiõezinhas, né? E essas regiõezinhas foram os 7 povos das missões, certo? O que foram esses 7 povos das missões, né? Eles foram povos comandados por jesuítas espanhóis, né? Que foram instalados na fronteira do Brasil,
né? Bem aqui no sul, na fronteira que o Brasil faz com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai, com a intenção, então a intenção de criar esses 7 povos era de impedir, né, que os portugueses invadissem esse território e pegasse para eles, né? Como já havia poucos brancos colonizadores, porque os índios eram em maior número, né? Os padres guaranis, eles fizeram então os padres junto com os guaranis, que eram uma tribo maior aqui, eles povoaram esses 7 povos. Propôs lá no resuminho para vocês um mapinha, tá? Esse mapinha tá no nosso livro também. E aqui no mapinha, eu vou pegar o do livro que tá mais clarinho aqui para mostrar no vídeo e maior. Aqui no mapinha mostra, ó, essa parte aqui, laranja mais escura, é como se fosse é o mapinha do nosso Rio Grande do Sul, certo? E aqui pega um pouco da Argentina aqui também. Ó, bem na divisa com a Argentina, Paraguai e Uruguai, nós temos aqui quatro das 7 missões, ó, que era São Nicolau, São Lourenço, São Luís Gonzaga e São Francisco de São Borja. As outras 3 ficam um pouquinho mais para dentro, mas se vocês perceberem, todas elas estão bem próximas, que é para evitar de acontecer um ataque, né? As 3 que ficam mais para dentro, então, são Santo Ângelo, São João Batista e São Miguel. A maioria dessas construções, né, dessas mini cidadezinhas que eles fizeram, os 7 povos das missões, eles tinham as casas deles, né, onde eles moravam e onde eles se reuniam, tanto para fazer acontecer a catequese ou os seus outros encontros, eram todos feitos de madeira e taipa, tá, pessoal? A taipa era feita de barro e cal. Sabe o cal, o pozinho branco que a gente mistura na água, e daí ele fica tipo uma tinta branca, mas ele sai. Então, todas as casas eram feitas de madeira e taipa, certo? Em algumas das missões tinha tipo uma praça quadrangular, né, quadradinha, certo? Com uma grande cruz no meio. Essa cruz era a cruz missioneira, certo? Que eles erguiam, né? Junto dessa praça tinha a cruz missioneira, eles faziam as casas, faziam a igreja e a escola, certo? Que mais que a gente não deixou passar aqui? Deixa eu ver. Além disso, né? Então, o principal alimento que eles tinham aqui, né, quando eles plantavam, era milho, a mandioca, né, que é o aipim, que a gente conhece muito aqui, o arroz, tá? Então, e criavam o gado. As páginas é a 11 e 12, que é para acompanhar, certo? Agora, aí como eles tinham que fazer isso para não deixar, né, o povo, os portugueses invadir, né, ali a parte da Espanha, né, eles nomeavam também um cacique, né, dos indígenas e um padre para cuidar daquela região. Então tinham 7 missões, né, que são os 7 povos. Dentro desses 7 povos tinha um cacique e um padre jesuíta, né, que cuidavam deles. E esses índios eram catequizados, então, para seguirem a religião dos espanhóis. Certo, pessoal? E por isso que hoje em dia, né, a gente tem muitas palavras que a gente usa que às vezes a gente acha que nem a Pro falou agora aqui para vocês. Eles plantavam mandioca, né? A mandioca é uma palavra deles, só que a gente conhece como aipim, né?
E tem outras palavras também, certo? Que nem a oca, né? A oca para eles era a casa, a casinha deles, né? E tem várias outras originárias dele. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem muita influência indígena também, além de outras, óbvio. Mas a Pro hoje resolveu falar mais para você sobre os índios, né? Porque amanhã é o dia do índio, considerado o dia do índio, certo? O dia em que fazem homenagens, né? Tudo. A matéria é História e Geografia, Lucas. Certo, pessoal? A Pro resolveu também hoje fazer uma atividadezinha diferente com vocês, né? Além de ficar só na matéria, a Pro explicando, né? Que passa ligeirinho também isso. Então a Pro pediu lá no Face. Isso é no domingo, Miguel. Não é amanhã, desculpa, amanhã é dia 18. A Pro não se ligou, é domingo, isso. A Pro pediu lá no Face para vocês recortarem um triângulo. Podia ser até de uma folha de caderno, lembram? Porque hoje a gente vai fazer uma dobradura, né? Vamos fazer uma dobradura. Pro, vamos fazer uma dobradura do quê? A gente vai fazer uma oca, né? Vamos fazer uma casinha de índio, certo? Vamos fazer uma coisinha diferente hoje, não vamos ficar só em cima do livro, né? Pra gente dar uma variadinha. Então, a Pro pediu para vocês cortarem um triângulo. Teve eu acho que foi a Rafinha que perguntou se podia ser aquele que nós fizemos na aula de matemática. Não, não pode ser aquele, porque aquele não é um triângulo. O que era aquele mesmo? É uma pirâmide, né? Uma pirâmide tem as faces de triângulo, mas não pode ser aquele. A Pro deu o tamanho para vocês de 20 centímetros. Como é que a gente mede mesmo para fazer um triângulo 20 centímetros? Né? Ele tem que ter 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui, certo? Os seus lados tem que ter o mesmo tamanho, tá? A página é 11 e 12, Felipe. Então, eu vou esperar todo mundo pegar o triângulo que eu pedi. Se não cortaram agora, não tem problema, tá? Depois façam daí para prover. Quem não vê, vai vendo como é que é para dobrar, pelo menos. É bem facilzinho, tá, pessoal? Bem tranquilinho. A Pro fez branquinho para ficar melhor de mostrar aqui, ó, as marcas, estão vendo? Aí a Pro só fez a portinha da oca da Pro. Então, o que vocês vão fazer? Pegou o triângulo aqui, certo? A gente vai dobrar, ó, essa pontinha pra cá, ó. Vai ter que dobrar até aqui em cima, estão vendo? Ó. Dobraram bem, ó. Tá? Vai ficar essa pontinha aqui pra baixo, não tem problema. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa, ó. Vai dobrar. Ó, vai ficar assim, certo? Pra fazer a portinha da nossa oca, o que a gente vai fazer? A gente vai virar essa pontinha aqui, ó, pra cima. Tá vendo? E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra, ó. Vocês vão ver que a Pro já desenhou a portinha da oca, ó. E a Pro aqui desenhou uma portinha da oca, certo? Dá pra pintar, dá pra fazer aqueles desenhos bonitinhos que a gente vê, né? Em algumas ocas em desenho, assim, desenhadinha, que a gente vê em pintura também, né? Então, essa daqui é a oquinha, a nossa dobradura que a gente tem para hoje, certo? O que a Pro vai pedir? Se quiserem colar em outra folha, ó. Pro! Ó. Pega aqui, bota, né? Cola na outra folha e pode desenhar uma paisagem. E depois, se quiser pôr lá no Face, ali no Face, aqui no grupo, para prover como é que ficou, pode pôr. Não tem problema. Certo? Depois eu quero ver bem bonitas as oquinhas de vocês. Tá bom? Certo? Quem é que fala? Foi a Maxine. Não tem problema, Maxine, capaz. Depois a Pro quer ver daí, eu quero uma fotinho. 20 centímetros, isso.
Se quiser fazer menorzinha, pode fazer, mas 20 centímetros ela vai ficar assim, desse tamanho da Pro, ó. Ó, a Pro vai abrir a mão que fica melhor de ter uma noção, ó. Ela fica, ó, um pouquinho, ela fica do tamanho da palma da mão da Pro, ó. 20 centímetros, tá vendo? Se quiser fazer menorzinha, não tem problema. E a Pro hoje também preparou para vocês uma historinha, né? Que eu sei que vocês gostam bastante quando a Pro conta historinha para vocês. A historinha de hoje vai falar sobre um índiozinho, né? Esse índiozinho, ele não é aqui do Rio Grande do Sul, ele é lá do Nordeste, né? Mas necessariamente a tribo dele vivia lá na parte do Ceará, sabe? Lá para cima, lá do Ceará. A Pro, então, vou ler. Quer que eu leia? Eu vou ler e vou mostrar as gravuras. A Pro imprimiu o livrinho, deixou ele bem bonitinho para vocês. Só que vai sair espelhado, né, pessoal? Mas quando nós voltarmos lá na sala, lá na aula, a Pro vai levar ele para vocês poderem mexer nele, certo? Daí a Pro leva até no PowerPoint junto também, enquanto tiver a Pro lendo para vocês. Se vocês quiserem a Pro ler de novo, vocês sabem que não tem problema nenhum, tá? Vamos prestar atenção então na história agora? Deixa eu pegar aqui, que eu fiz um baita de um livrão. Então, a nossa historinha de hoje, né, é sobre o Jandê, o curumim tremembé. Ó. Certo? Antes de raiar o dia, a tribo dos tremembés começava a trabalhar. Ó. Aqui estão duas mães trabalhando, estão vendo? Os homens partiam em busca de comida, frutas, peixes, capivaras e caranguejos. E as mulheres preparavam uma deliciosa bebida do caju, o mocororó. Ó. Estão enxergando? Esses são os homens indo buscar o alimento. Eu sei, Rafa, as letrinhas não vai dar para vocês verem, só o desenho, tá? Mas quando a Pro voltar, quando nós voltarmos, que a Pro tá ansiosa para isso, né, poder chegar, eu vou botar um pouquinho mais para trás aqui, porque essas páginas aqui são maiores, então deu uma tremidinha aí. Quando nós voltarmos, então a Pro vai levar e vocês vão poder ver, certo? Então, nessa tribo trabalhadora, vivia um curumim chamado Jandê, sempre disposto e alegre com todos que colaboravam. Quando estava com os homens, pegava caranguejos no mangue até ficar cheio o uru. Uru, né, pessoal, era a cesta que eles carregavam. Com as mulheres, fazia colares e pulseiras e tecia redes de dormir e de pescar. Ó, esse é o Jandê. Tá aparecendo bem aí para vocês? Então, o Jandê não se importava. Ele ajudava tanto os homens quanto as mulheres. Ele gostava disso. Mas Jandê, no fundo, ele queria fazer algo diferente que seu povo não fazia. Só não sabia o que era. Ó, aqui tá o Jandê olhando, né? Pensando no que ele poderia fazer de diferente para ajudar o seu povo. Uma noite, Jandê teve um sonho lindo, colorido e surpreendente. Sonhou que cada dedo de sua mão tinha uma cor diferente. Quando tocava em uma pedra, transformava em planta, em bicho ou em gente. Olha aqui a mão dele no sonho. Estão vendo a mão toda colorida, os dedinhos todos, cada um de uma cor assim diferente, cada um de um modelo diferente. E aqui ele sonhando que em tudo que ele tocava virava algo diferente. Que sonho interessante esse, né?
Jandê contou o sonho a seu pai, que o contou ao pajé, o índio mais sábio dos Tremembés. O pajé foi à lagoa seca para meditar. Depois de orar para o protetor espiritual de sua tribo, ele encontrou a solução. De lá, trouxe sementes de urucum, genipapo, folhas do mato e argila colorida. E falou: Jandê, seu trabalho será pintar o dia a dia de nossa vida. Então, pessoal, depois que o pai, ó, aqui tá o pajé, certo? E aqui tá o Jandê conversando com ele. Depois que o Jandê contou pro pai dele o sonho, o pai dele acordou e foi correndo contar para o pajé o que tinha acontecido, né? E o que o pajé fez? Foi consultar os deuses para saber o que significava aquele sonho. E ele descobriu que aquele sonho era a vocação, era para que o Jandê tinha nascido, né? Para que ele nasceu? Qual o propósito dele ter nascido naquela tribo? E eles descobriram que o sonho dizia que o Jandê deveria pintar, deveria escrever sobre o dia a dia da tribo. Vamos continuar então, para ver como é que ficou? Desde esse dia, então, Jandê irradiava a mais pura alegria. Com seus dedos cheios de tinta, usava as rochas como telas e pintava o que o seu povo fazia. Olha aqui o Jandê todo faceiro, desenhando o que o povo fazia no dia a dia. Estão conseguindo enxergar os desenhos? A tribo Tremembé gostava de viajar pelo sertão, pela serra e pelo litoral. As viagens, as danças do Torém, as caçadas, a pesca, os animais, as belezas da natureza, o artesanato, tudo o Jandê retratava. Tudo o Jandê pintava. Olha só que lindo. Na serra de Ibiapaba, nas paredes de uma caverna comprida, Jandê organizou sua primeira exposição. O sol, a lua e as estrelas que espiavam do céu chegaram mais perto da terra para prestigiar o seu trabalho. Olha só, pessoal. Aqui, ó, a lua, o sol e as estrelas olhando o trabalho do Jandê na sua primeira exposição. Os anos passaram, voaram ligeiros. Jandê partiu deste mundo, mas sua obra aqui ficou gravada nas rochas em todo lugar. Estão vendo os desenhos do Jandê? Então, desde ele que ele descobriu a sua vocação, que seria pintar o dia a dia, né, da sua tribo, ele continuou pintando até falecer, né, até ele ficar velhinho e falecer. Mas continuou aqui a sua obra. E você? Será que um dia verá as pinturas rupestres de Jandê que estão espalhadas pelo Ceará? Ó, aqui é como se fosse hoje, de hoje em dia, né? Aqui tem algumas pessoas visitando as pinturas rupestres do Jandê. Lembram que vocês fizeram um trabalhinho sobre pintura rupestre numa aulinha de história que nós tivemos? Ó. E aqui acabou a nossa historinha sobre esse curuminzinho Jandê. Gostaram? Eu adorei essa história, né? A Pro achou que ia ficar bem legal para contar para vocês, certo? E aí, gostaram? Alguém falou aqui, o professor Reis, que ia gostar muito. Ah, sim, né? Espero que ele tenha gostado. Eu acho que o professor Reis está assistindo a nossa live também.
O que que agora a Pro vai pedir para vocês? Certo? Peraí que tem uma perguntinha aqui do Luiz. Como se dobra o triângulo? Ah, Luiz, então tá. A Pro para bem ligeirinho aqui, ó. Ó, o triângulo tá aberto, tá vendo? Vai dobrar primeiro, ó. Pega aqui na pontinha, aqui embaixo. Tu vai dobrar assim primeiro, ó. Vai ficar uma pontinha aqui pra baixo, não tem problema. Do outro lado, tu vai fazer a mesma coisa, ó. Vai dobrar e vai ficar assim, ó. Tá? Depois tu vai dobrar essa pontinha pra cá e essa pra cá. E vai fazer a portinha da oquinha, vai desenhar, vai pintar bem bonito e depois vai tirar uma foto e mostrar pra Pro. Aqui no grupo, pode ser? Gostaram, então, bastante da história do Tremembé? Da tribo Tremembé do Jandê? Então, pessoal, o que a Pro pensou daí? Ah, eu contei essa história pra eles, o que eu posso pedir pra eles? Né? A Pro vai pedir duas coisinhas. Sim, Maxine, é uma lenda. Isso mesmo, é baseada na vida real. É uma lenda lá dos indígenas daquela região. Né? O que a Pro vai pedir para vocês? Assim que vocês tiverem um tempinho, né? É um teminha, mas não é um teminha, meu Deus do céu, a professora tem que fazer hoje para me te entregar segunda. Não. Vamos fazer assim, ó. É um teminha de curiosidade, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar algumas palavrinhas que nós usamos. Vocês lembram que a gente usou várias palavrinhas, a gente ouviu várias palavrinhas aqui no livro, né? Algumas palavrinhas diferentes. E outras que a gente usa no dia a dia. Então, a gente vai pesquisar umas 5 palavrinhas, vamos dizer assim, só para tirar essa curiosidade e deixar lá no caderninho. Ah, o que quer dizer, o que é a palavra e o que ela quer dizer. Que nem uru. O que é o uru? Né? O uru é aquela bacia, né? Aquele cesto que eles carregam para pôr o peixe dentro. Certo? Claro, a gente não diz, eu vou pegar o uru para ir pescar. Mas era isso que eles usavam. Então, eu quero que vocês pesquisem essas 5 palavrinhas indígenas que nós usamos hoje em dia. Que nem o nome, pode ser nome de alimento, que nem a Pro falou para vocês, né? A rede, né? Rede indígena, Pro. Vamos pesquisar para ver, tá? A Pro vai tentar pegar e pôr esse livrinho para vocês lá no portal. Só que a Pro tem que pôr ele em 2 partes, mas a Pro vai tentar fazer isso, tá? Outra coisa que a Pro quer conversar com vocês também. Lá na página 12, certo? Que são as 2 páginas que a gente estudou hoje, que a gente trabalhou hoje, tem aqui uma atividadezinha, tá? De acordo com as construções dos aldeamentos da aldeia, né, pessoal? Podemos ter a noção de que atividades as pessoas praticavam, certo? Cite 3 atividades. Então, vocês vão ler o textinho que tá aqui na 11 e na 12 e vão citar. O que é citar mesmo? É escrever 3 atividades que as pessoas faziam naquela época, certo? Dentro das aldeias. Eu já comentei com vocês algumas. Lembram? Eles plantavam, eles pescavam, eles cuidavam do gado. O que mais? Tá? Então, vocês vão ler esses 2 textinhos. E são textinhos curtinhos, pessoal. Ó, a página 11 e a página 12. Ó, são textinhos curtinhos e responder aqui as questõezinhas. Certo? Tá subindo os como eu amei a aula por causa das gurias, das suas filhas. Pessoal, que bom. Elas também fazia horas já que a Pro tava para mostrar elas para vocês e não mostrava, né? Caçar, isso mesmo, Miguel. Ficou mais alguma dúvida sobre a aulinha de hoje, sobre os 7 povos das missões? Vocês entenderam bem que os índios, né, essas 3 tribos, os guaranis, os tupis e os charruas, foram os primeiros a povoarem aqui a nossa região sul, né, que na época ainda não era Rio Grande do Sul. Ele tinha um nome que era Rio Grande. Já para olhar de novo, que a Pro esqueceu. A Pro adorou contar a historinha que a Pro esqueceu. Que era Rio Grande de São Pedro, né, que
ele era mais só para que os espanhóis viessem aqui para explorar, né? Então não era ainda o Rio Grande do Sul, certo? Depois a Pro te responde, que a Pro não entendeu muito bem o que tu perguntou, Lucas. Depois a Pro conversa contigo daí, meu amor. Certo, pessoal? Então, a Pro vai pedir, então, eu já pedi para vocês pesquisarem daí as palavrinhas indígenas, né? Que nós usamos. A oquinha, que a Pro quer que vocês façam bem bonitinho. Depois mostre pra Pro, tá? E a atividade 12 ali da página 12 daí, certo? Mais alguma dúvida de vocês? Como é que vocês estão se sentindo assim? Estão conseguindo fazer as atividades? A Pro tá aqui para ajudar vocês sabem disso, né? Mais alguma dúvida ficou? Além da dobradura da oca? Tá curta a aula. É que parece que passa rápido, né, Rafa? Parece que passa muito rápido. Gabriel, como faz a oca? Vamos lá, Gabriel. Se quiser pintar, pode pintar, Miguel. Tá? Não tem problema. Tu diz pintar com lápis de cor? Pode ser. Não tem problema. Gabriel, tu recortou o triângulo, Gabi? Ó, tu tem que pegar o teu triângulo, tá? Ó, pegou o triângulo, tá aqui o triângulo da Pro aberto. Aí tu vai dobrar, ó, assim. Tem que ficar retinho aqui em cima, ó. E aqui vai ficar uma pontinha pra baixo, ó. Do outro lado tu vai fazer a mesma coisa, ó, Gabi. Vai dobrar e vai ficar assim, ó, tá? Depois, tu vai dobrar aqui embaixo, ó, aquela pontinha, tu vai dobrar assim, ó, pra cima e aqui também, ó, pra cima. E daí vai ficar a oquinha, ó, tá vendo? A casinha do índio. A Pro desenhou só uma portinha, porque a Pro não quis pintar ela para vocês verem bem as dobrinhas. Mas a Pro vai pintar depois e vai postar também no grupo daí para vocês, tá? Aqui nessa folhinha, ó, Gabriel, se tu não conseguiu entender bem como a Pro dobrou, na folhinha da aula de hoje, lá na colinha, aqui tem, ó, tá vendo? O passo a passo de como dobrar. Esses pontinhos que tem ali é onde a gente vai dobrar. Aí, se não conseguir pintar, olha aqui. Aqui já ajuda um pouquinho, certo? Quem é que colocou ali? Conseguiu, Gabriel? Que bom! O Lucas, o Luiz falou que tá com saudade da aula. A Pro também tá morrendo de saudade, gente. A Pro sabe que tá sendo um pouco difícil, mas é um momento que a gente precisa, né, pessoal, ter cuidado, né, com a gente mesmo. E isso tudo vai passar bem ligeirinho se a gente se cuidar, né? E logo, logo a gente vai poder estar junto já lá na escola, né, com os amigos também. É óbvio que depois a gente vai ter que ter alguns cuidados, né, pessoal, do mesmo jeito, né? Mas logo, logo a gente se cuidando, logo, logo a gente vai estar juntos, né? Podendo nos ver, pelo menos, né? Ao menos, né? Assim, poder olhar, matar aquela saudade, né? A gente, vocês poderem a Pro estar ali fazendo, vocês conversando junto com a Pro ali, interagindo, que nem a gente sempre faz, né? Trocando uma ideia. Isso logo, logo vai passar, tá? Vocês têm que ficar agora bem tranquilos. A gente vai se vendo pelas lives, certo? Segunda-feira a Pro de novo tá com vocês, tá? Pode chamar a Pro aqui nas conversinhas do grupo aqui, nos comentários. A Pro atende vocês, certo? Não tem problema nenhum. Lá no app também tem bastante mães que estão chamando a Pro lá, né? Que perguntam, a Pro responde. Né, vocês mandam as fotinhos aqui no grupo, a Pro ver vocês fazendo os trabalhinhos, a Pro fica bem faceira também, bem contente, né, de ver que vocês estão conseguindo, certo? Então era isso, né, pessoal?
Manda o link pra Fafá e diz pra me mandar o livro, Pro. Vamos ver, pode ser que eu consiga, tá? Ou quando nós voltarmos agora, que não vai demorar muito, a Pro tá torcendo pra não demorar muito. A Pro leva o livrinho, não tem problema, certo? Eu sei que vocês gostaram, vocês gostam de ler, tá bom? 1000 beijos, então. A Pro tá morrendo de saudade de vocês. A aulinha hoje foi mais levezinha, né? Foi mais lightzinha, mas pra gente conversar mesmo um pouquinho, pra poder contar a história pra vocês, né? Vamos indo assim, pra gente também não ficar muito afoito, assim, né? Ai, meu Deus, é muito ansioso, né? Façam, então, a oquinha, que nem a Rafa diz, né? Que vai ficar bonitinho, fica mais bonitinho se pintar e coisa. E depois tirem a fotinho e coloquem aqui, daí no grupo da nossa turma para Pro dar uma olhadinha, certo? A Pro vai ficar esperando daí as postagens de vocês e a Pro também depois vai pintar da Pro e vai colocar aqui para vocês também, tá bom? Beijinho então, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana para vocês. A Pro também tá morrendo de saudade de vocês e tranquilos, isso logo logo vai passar, certo? Logo logo a gente vai poder estar indo lá para a escola, podendo se ver, né? Podendo brincar. A Pro também tá com bastante saudade. Certinho? Beijo, 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 ó. Beijo para vocês. Bom fim de semana, até segunda. Certo? Beijos. Saudades, saudades, muita saudade de vocês, gente. Beijinho, pessoal. Tchau.